a historias que deberían ter sido esquecidas para sempre, enterradas a arquivos. Contratos de silencio y paredes que testemunharan máis do que cualquier ser humano podería suportar, mas algunas verdades insisten en retornar. Mesmo cuando todos os envolvidos fizeram de tudo para apagalas. O Instituto Wexley prometía ser un avanzo no tratamento da mente humana, un lugar onde pessoas consideradas irrecuperáveis teriam e uma segunda chance. Porém, por trás do discurso de renovação, había algo que nunca foi oficialmente revelado, algo que não constaba nos relatorios públicos, nas entrevistas, unas visitas guiadas para autoridades. O que realmente aconteceu entre aquelas paredes se tornou uma sombra na historia das psiquiatria moderna. Llega. Documentos esquecidos estão começando a reaparecer, expondo un experimento tao usado que desafía os limites da ética, da ciencia e da propia identidade humana. Antes mesmo de abrir suas portas, o Instituto Wexley já carregaba un mar de misterio. Na houve colectiva de imprensa, nem inauguração oficial o campana, anunciando sua chegada. Apenas, de un día para o outro, un predio recém-reformado surgiu na estrada isolada, que ligaba ao centro da cidade a uma antiga área industrial abandonada. Os moradores não sabiam quen financiou a construção. Tampouco porque escolheram justamente aquela região afastada. Apenas observaram caminhões chegar em grave noite, descarregando caixas lacradas e equipamentos que ninguém reconhecia. Houve quem dissesse que médicos estrangeiros vieram nas primeiras semanas, sempre escoltados e evitando contato com a população local. O clima era de segredo, como se algo estivesse sendo preparado, lánguido, solos curiosos, e, embora nenhum tratamento tivesse começado ainda. Relatos sobre estranhas movimentações no interior do prédio começaram a circular. Parecia de algo sendo testado antes de qualquer paciente chegar. As primeiras internações ocorreram de forma discreta, quase clandestina. Não houve ambulâncias ou resgates dramáticos. Em vez disso, carros particulares, com vidros escurecidos, estacionavam diante do Instituto Wexley sempre ao amanecer. De dentro deles, desciam pessoas escoltadas por familiares que carregavam expressões de alívio, misturado com culpa. Eram indivíduos descritos como difíceis demais para serem mantidos em casa ou em hospitais. Comuns, alguns tinham histórico de acessos de raiva, outros, episódios considerados sem explicação. Mas o que chamou a atenção da população local foi a ausência de documentação. Nenhum desses primeiros 2 pacientes aparecia nos registros públicos da cidade. Era como se tivessem sido escolhidos por critérios que llaman de diagnósticos. Funcionários recém-contratados receberam ordens rígidas. Nada de conversas pessoais com os internos. Nada de perguntas sobre suas vidas anteriores. Principalmente, nada de anotar nada fora dos relatórios oficiais. O Instituto queria começar com controle absoluto da informação, da rotina e das mentes absoluto. Nos primeiros 30 dias, tudo no Instituto Wexley parecia comum demais. As rotinas foram cuidadosamente estruturadas como se alguém tivesse criado um modelo perfeito de instituição psiquiátrica para ser observado de fora. Horários rígidos, alimentação balanceada, sessões de terapia em grupo, exercícios ao ar livre e consultas individuais semanais. Aos solos de qualquer visitante, o ambiente transmitia calma, disciplina e cuidado. Mas havia algo artificial naquela normalidade, como se cada gesto fosse ensaiado. Os funcionários seguiam roteiros, usando frases prontas diante de qualquer pergunta. E, ao contrário de outras clínicas, não havia televisão, rádio, jornais ou contato com o mundo exterior. Os pacientes notaram que qualquer tentativa de conversar sobre o passado era imediatamente interrompida, como mesmo comentário padronizado. Aqui. Você está começando do zero. Aos poucos, um silêncio desconfortável tomou conta das salas comuns. Sorrisos pareciam treinados. E mesmo sem tratamento experimental iniciado, alguns internos começaram a relatar a sensação de estarem sendo observados o mesmo quando estavam sozinhos. Na 4ª semana, quase todos os internos relataram a mesma experiência durante a madrugada. Não foi um pesadelo, nem um surto coletivo, pelo menos, não oficialmente. Las 3:17, segundo registros de ronda.
Yuma inquietas, automóvil conta 2/4. Pacientes saíram de suas camas, alegando ter ouvido um som baixo, semelhante a um zumbido constante, vindo das paredes. Alguns tentaram chamar enfermeiros, outros apenas ficaram sentados, tremendo, afirmando que algo estava errado, o estranho e acentuada que. Nos relatórios da equipe, ninguém assumiu ter ouvido qualquer ruído. Ainda assim, houve uma alteração repentina nas escalas. 2 funcionários foram transferidos para setores administrativos no dia seguinte. Se me explicação, os internos passaram o restante da semana contando que não conseguiam dormir por mês de algumas horas consecutivas, como se seus sonos fossem interrompidos por uma presença que os observava. Não era medo explícito, era uma perturbação silenciosa, que surgia quando as luzes se apagavam e o instituto parecia respirar sozinho, após a sequência de noites inquietas. O Instituto Wexley anunciou uma mudança na rotina. Os pacientes passariam por avaliações profundas. Não havia explicação clara sobre o que seriam essas sessões. Apenas que seriam fundamentais para calibrar o tratamento. Cada interno era chamado individualmente para uma sala recém-inaugurada, onde permanecia por cerca de 2 horas. Quando retornavam, estavam visivelmente diferentes e não exaustos. Não abatidos, apenas estranhamente desconectados. Alguns saíam rindo sozinhos, outros em silêncio absoluto, encarando o vazio, como se estivessem tentando lembrar de algo que lhes escapava. Nenhum deles conseguia descrever o que acontecia lá dentro. Sempre que tentavam, paravam no meio da frase e diziam: eu não sei explicar-te. Equipe médica afirmava que eram apenas testes cognitivos, mas a forma como guardavam as pastas trancadas indicava algo mais sensível. Foi a primeira vez que alguém comentou, entre sussurros, que talvez os pacientes não estivessem apenas sendo avaliados, mas ajustados. Nos dias que se seguiram as avaliações profundas, pequenas mudanças começaram a surgir entre os internos, tão sutis que poderiam passar despercebidas para quem não vivesse ali dentro. Pessoas conhecidas por serem explosivas tornaram-se calmas demais, quase apáticas. Aqueles que falavam muito começaram a usar menos palavras, como se cada frase precisasse ser medida antes de sair. Alguns pacientes passaram a demonstrar hábitos idênticos, mesmo sem conviverem entre si, como dobrar a roupa de cama de um jeito específico, arrumar os sapatos alinhados a 3 centímetros da parede ou repetir a mesma frase antes de dormir. O mais intrigante é acentuada que ninguém lembrava de ter aprendido esses comportamentos. Funcionários relatavam que os internos estavam mais fáceis de lidar, porém concordavam que havia algo mecânico neles, como se uma parte da personalidade tivesse sido substituída por um padrão comum. Não era uma cura, era padronização, e a sensação crescente nos corredores era de que aquilo não estava acontecendo por acaso. Cerca de 2 semanas após o início das mudanças comportamentais, um detalhe inquietante começou a circular entre alguns funcionários. Pacientes que não tinham contato entre si passaram a repetir, em momentos distintos, a mesma frase curta, dita sempre como mesmo tom neutro: está tudo ficando mais claro. A grave primeira vista poderia ser coincidência ou resultado de alguma técnica de terapia em grupo. Mas havia um problema. Essa frase não fazia parte de nenhum exercício dinâmica ou orientação da equipe clínica. Quando um dos enfermeiros, desconfiado, perguntou a um paciente onde ele havia ouvido aquilo, o interno congelou por alguns segundos, como se buscasse uma memória que não estava ali, e respondeu apenas: "Eu sempre soube". Após esse episódio, a direção proibiu qualquer anotação na oficial sobre o assunto. Funcionários que insistiram em comentar receberam advertências por alimentar narrativas indevidas. Porém, algo já era evidente. Os pacientes estavam desenvolvendo padrões mentais comuns sem explicação lógica, sem convivência suficiente para isso acontecer, e sem lembrar da origem. O primeiro indício concreto de que algo incomum estava unindo os internos aconteceu durante uma atividade simples, realizada no pátio do instituto. Os pacientes foram orientados a desenhar algo que representasse como se sentiam naquele dia. Eles estavam separados em mesas diferentes, sem qualquer possibilidade de comunicação entre si. Ao final da atividade, os desenhos foram recolhidos pelas
icóloga responsable y ao colocarlos lado a lado. Ela percebe algo perturbador, todos habían desenado a mesma imagen, y uma sala branca, vacía, comi uma cadeira nos centros vista sempre do mesmo ángulo. Nenhum dos pacientes afirmou ter visto tal sala antes. Alguns insistiam que tinham imaginado espontaneamente. Outros diziam que simplesmente surgiu na cabeça, quando a psicóloga tentou relatar o ocorrido a grave direção. Recebe a orientação para destruir os decenos, e não mencionar o episodio nos relatorios oficiais, mas não adiantou após aquele dia. 3 internos começaram a dizer que tinham sonado como a mesma sala, e que, dessa vez, alguém estava sentado na cadeira, atentado. Somente os internos relatavam sensações estranhas, mas tudo mudou quando uma funcionária novata do turno da noite, responsável por rondas silenciosas nos corredores, vivenciou algo que não poderia ser ignorado. Durante uma inspeção de rotina, ela ouviu voces vindas da sala de atividades e sussurros baixos, como se várias pessoas conversassem ao mesmo tempo. Ao abrir a porta, a sala estava vazia e apagada. Entretanto, mesmo após acender as luzes, os murmúrios continuaram por alguns segundos, até cessarem de forma abrupta, como se tivessem sido desligados. A funcionária, assustada, mencionou o ocorrido discretamente a colegas. Mas o relato chegou a grave supervisão, ao invés de investigar o fato. Os superiores LH ofereceram licença remunerada, por 2 semanas, e recomendaram que descansasse. Ela nunca mais voltou ao instituto. Seu crachá, porém, permaneceu registrado como funcionária ativa, por mais 3 meses, alimentando rumores de que ninguém que presenciasse o que não devia, poderia simplesmente ir embora. A partir do segundo mês, os relatos de sonos passaram a ser mais frequentes e mais detalhados. O que antes era apenas a imagem de uma sala branca, com uma cadeira, transformou-se em uma sequência recorrente, descrita quase palavra por pacientes que nunca conversaram entre si. Nos sonos, eles acordavam dentro daquela sala, sentados em pé, mas sempre incapazes de tocar as paredes, como se fossem feitas de luz. A atmosfera era silenciosa demais. Apantou de o próprio pensamento parecer ecoar. Em todos os relatos, havia uma sensação incômoda, a certeza de que estavam sendo observados. Mesmo quando não havia ninguém visível na sala, alguns internos afirmaram ter ouvido passos atrás de si. Mas, sempre que tentava molar, sentiam o corpo paralisar. Quando esses sonos começaram a acontecer na mesma noite para grupos diferentes de pacientes, os funcionários tentaram atribuir-se influências coletivas. Mas a coincidência deixou de ser explicável quando os internos começaram a acordar exatamente às 3:17 do mesmo horário da primeira noite sem sono, como os sonos se tornando frequentes. E uma nova peculiaridade começou a chamar a atenção. Pacientes começaram a utilizar, e uma palavra, que não fazia parte do vocabulário de nenhum deles claridade, não era usada de forma comum, como referência a grave luz, mas como se faz algo que se alcança, estado, lugar, ou alguém. Alguns internos diziam frases, como ela quer que eu veja a claridade ou a claridade está quase chegando. O mais inquietante e acentuada que cada usava a palavra, como o mesmo tom de devoção calma, quase hipnotizada, como se repetisse algo ensinado en segredo. Quando psicólogo perguntou a uma paciente que era ela, a interna sorriu de jeito estranho, mantendo os olhos fixos, sem piscar, e respondeu: aquela que entende, a que conecta. Nenhum profissional reconheceu este termo em qualquer exercício terapêutico aplicado. Viresau passou a revisar todos os cadernos, anotações e materiais dos internos, confiscando tudo que mencionasse a palavra, como se quisessem impedir que ela se espalhasse ainda mais, ou talvez tarde demais. Foi funcionário da manutenção quem percebe algo que nunca deveria ter sido notado. Durante uma vistoria de rotina no subsolo do instituto, ele encontrou uma porta metálica com fechadura eletrônica que não constava no mapa arquitetônico melegue a grave equipe. O mais estranho, a parede ao redor da porta parecia recém-pintada, como se alguém tivesse tentado disfarçar reformas recentes. Curioso, o funcionário perguntou a superior sobre a sala, mas recebeu como resposta apenas molar frio e a ordem para não voltar-la sem autorização. A grave noite
Ao comentaro, asunto con colegas. Descobriu que ninguém na equipe básica sabia da existência daquele espaço. Alguns disseram que, em certos horários, era possível ouvir um som suave vindo detrás daquela porta, semelhante a um aparelho elétrico em funcionamento constante. O rumor se espalhou rapidamente, mas foi abafado no mesmo ritmo. 2 dias depois, o funcionário da manutenção pediu desligamento inesperado, alegando motivos pessoais. Ao esvaziar-se o armário, deixou apenas um bilhete. Não entrem. Não é acentuada para nós. Até então, o que se via eram mudanças sutis no comportamento. Mas, a partir do 3º mês, algo começou a afetar a forma como os pacientes olhavam para o mundo ao redor. Enfermeiros relatavam que alguns internos, principalmente durante as madrugadas, permaneciam sentados nas camas, imóveis, encarando o vazio como uma expressão que não transmitia tristeza, medo ou confusão, mas compreensão. Um tipo de entendimento que ninguém sabia explicar. Era como se observassem algo que os demais não viam. Quando questionados, respondiam com frases vagas, como, ella faz sentido, ou ela me mostrou. O desconforto aumentou quando 2 pacientes, que nunca haviam se visto, trocaram o molar no refeitório e começaram a rir suavemente, como se compartilhassem um segredo silencioso. Não houve troca de palavras, apenas essa conexão estranha, espontânea, como se já tivessem conversado antes, sem nunca terem falado. Os profissionais começaram a evitar olhar diretamente não só os dos internos, pois a sensação era de que eles estavam sendo analisados. O que até então era limitado a sonos e comportamentos sincronizados, tomou um rumo inesperado. Numa manhã, durante uma sessão de terapia em grupo, uma paciente interrompeu o psicólogo no meio de uma pergunta e disse, em tom sereno, ele não precisa responder. Eu já ouvi. O curioso é acentuada que o outro paciente, sentado do lado oposto da sala, completou a frase como se estivesse dando continuidade ao pensamento dela, sem qualquer hesitação. Por alguns segundos, os dois falaram alternando palavras, como se compartilhassem uma única linha de raciocínio, formando frases perfeitamente coerentes mesmo se molarem um para o outro. Quando a sessão terminou, nenhum dos dois se lembrava do que havia falado. Ambos afirmaram ter tido a sensação de apenas escutar algo dentro da própria cabeça. O psicólogo registrou o caso de forma neutra no relatório oficial, mas, em seu diário pessoal, escreveu o termo voz compartilhada e circulou com 3 traços. Era a primeira vez que alguém o usava admitir, ainda que apenas para si, que algo estava conectando mentes naquele lugar. Como a situação começando a escapar ao controle clínico, a direção do instituto convocou uma reunião fechada com todos os funcionários. Não houve avisos prévios, e a presença foi obrigatória. O encontro foi curto, direto e marcado por um clima sufocante. Os supervisores apresentaram novas regras. Qualquer relato de comportamentos coletivos incomuns deveria ser redigido de forma padronizada, usando expressões genéricas como episódio de influência grupal ou conduta ecoada. Relatórios que mencionassem termos como conexão, sincronia, compartilhamento ou qualquer referência a voces deveriam ser reescritos. Todos assinaram um termo reforçando confidencialidade, desta vez com cláusulas mais severas. A mensagem implícita era clara. O problema não deveria ser interrompido de apenas silenciado. A partir desse dia, que mo usava tocar no assunto, fazia isso apenas em sussurros, longe de câmeras, longe dos corredores, principalmente, longe dos pacientes. Pois se uma nova dúvida começou a circular entre os funcionários, e se alguém, ou algo, também me estivesse ouvindo. Até então, alguns profissionais registravam suas impressões pessoais em cadernos, diários ou pequenos blocos, separados dos relatórios oficiais. Eram anotações secretas, usadas para desabafar sobre situações que não tinham coragem de escrever nos documentos formais. Porém, essas anotações começaram a desaparecer. Primeiro, um caderno sumiu do armário de uma psicóloga. Depois, páginas soltas de um enfermeiro simplesmente evaporaram da gaveta trancada. Nenhum dos locais mostrava sinais de violação. Alguns tentaram culpar colegas, mas o padrão era claro. Apenas os registros que mencionavam comportamentos impossíveis
Dos pacientes desaparecían. O clima interno se tornou paranoico. Funcionarios começaram a esconder anotações. En casas de familiares, carros, y ATM envelopes lacrados enviados para sí mesmos pelos correos, buscando alguma forma de proteger o que sabían. Contudo, mesmo assim, relatos sumiam. Não importava o local ou a camuflagem. A sensação que se estabeleceu foi a de que a informação era apagada na origem. Como se o instituto tivesse olhos e mãos, onde jamais deveria alcançar. As noites, no instituto Wexley, eram inicialmente controladas por rondas rígidas y horarios fixos, mas, gradualmente, a rotina noturna sofreu mudanças silenciosas y sem qualquer aviso oficial. Portas que antes eram trancadas, após las 22, começaram a permanecer destrancadas. Luces de corredores, que costumavam ser apagadas, passaram a ficar acesas, até de madrugada, alegadamente por manutenção. Funcionarios perseveram que câmeras de segurança eram desligadas por alguns minutos, en horarios específicos, sempre entre las 3:00 y las 3:25. Justamente no intervalo, en que meis ocorrências estranas eram relatadas. Pacientes, que deverían estar dormindo, começaram a vagar pelos corredores, andando lentamente, sem direção clara. Como se estivessem sonambulos e más como solos completamente abertos. Cuando abordados, respondían con voz suave: "Só estou seguindo o caminho", a direção. Minimizaba, chamando de disturbios do sono. Mas os funcionarios sabían que não era isso. Algo estaba transformando as madrugadas no momento mais perigoso e imprevisível dentro daquele lugar. Certa madrugada, un evento marcou definitivamente a percepção de que o instituto não estava apenas estrano, mas fora de controle. 0317. 3 portas de alas diferentes e todas trancadas electrónicamente se abriram ao mesmo tempo, registrando o destrave no sistema interno. Esas alas não tinham ligação entre si, nem pacientes como mesmo perfil clínico. Câmeras que deveriam ter captado o momento estavam fora do ar, no exato segundo en que o destrave ocorreu. 3 pacientes saíram de seus quartos, caminando en silencio pelos corredores, cada un vindo de un pantó distinto. Encontrárame-se no saguao central, sentándose no chao en triángulo, de olhos fechados, como se estivésem en profunda meditação. Quando a equipe de segurança o cercou, os internos abríramos solos simultaneamente e pronunciaram a mesma frase: "Ela não quer meis portas". Foram sedados e levados de volta aos quartos. Porém, na mana seguinte, nenhum deles lembrava do ocorrido e todos desenaram a mesma figura, enses, sues diferentes, un triángulo, como un único pantó brilante no centro. O Instituto Wexley sempre funcionou isolado, protegido pelo silencio conveniente de autoridades y familias que preferían na expor seus internos. Porém, após meses de operações, o primeiro sinal de que algo estaba vazando surgiu do lado de fora, não por denuncia, mas por comportamento. Un familiar que visitaba un dos pacientes notou que o parente não reagia como emoção alguma ao verlo. Mesmo após anos en contato, o olhar vacío, a fala pausada, y a postura imóvel geraram inquietação inmediata. Ao tentar abrazarlo, o paciente recuou milimétricamente, como se estivesse calculando a resposta adequada, não sentindo-ta. O visitante procurou a direção exigindo explicações, mas receber respostas rasas e evasivas. Dias depois, esse mesmo familiar tentou marcar nova visita, e foi informado de que não era mais recomendável, sem justificativa. Inconformado, comentou como outras famílias que passaram a perceber padrões semelhantes. Pequenos rumores começaram a circular na cidade, como um fio solto prestes a desmanchar un tecido cuidadosamente costurado por anos de segredo. Como a inquietação crescendo entre as famílias, un grupo de parentes decidiu se reunir lángido, solos do instituto. Escolheram un café simples na cidade vicina, onde acreditavam estar seguros para trocar informações. Ao comparar en suas experiencias, perseveram que todos habían recebido explica suas idênticas dad y rezao frases padronizadas, repetidas palabra por palabra, como se lidas de un roteiro. Também observaram que, após certas visitas, alguns pacientes parecían agir de maneira extremamente semelhante, independentemente de suas personalidades originais. Un silencio desconfortável tomou conta da mesa,
quando Yuma Mae revelou que o filo a chamar a pelo, non completo, e não por Mae. Como sempre fez. Outra relatou que a fila perguntara se ela ainda era a mesma pessoa de antes. A reunião terminou com a decisão de buscar ajuda externa. Porém, no dia seguinte, 2 desses familiares receberam ligações do instituto, informando que suas visitas haviam sido suspensas por não colaborarem como processo terapêutico. A mensagem estava clara. Qualquer tentativa de romper o silêncio seria punida. Entre a equipe, crecía un sentimento sufocante de que algo precisaba ser exposto. Un dos enfermeiros mais antigos, conocido por seu profissionalismo y senso ético, decidiu reunir evidencias por conta propia. Durante semanas, ele registrou discretamente comportamentos incomuns. Coletou copias de relatorios, não alterados, e guardou anotações de episodios que a direção insistia em maquiar, convencido de que ninguém dentro do instituto o ouviria. Procurou un antigo colega, que trabajaba en uma redação de jornal. Rigen marcara un encontro para entrega do material. Mas o enfermeiro nunca chegou ao local combinado. 2 dias depois, ele pediu demissão repentinamente e, segundo colegas, deixou a cidade sem avisar ninguém. O mês estranho, seus pertences ainda estavam no armário do vestiário. Como se le tivesse saído apenas para un intervalo curto. A direção alegou que le precisava de afastamento psicológico entre os funcionários. Un sussurro ganou força. Talvez ele não tenha desistido. Talvez alguém tenha percebido que ele sabia. O episódio que quebrou definitivamente a linha entre coincidencia e algo inexplicável aconteceu numa tarde aparentemente comum. Pacientes estavam em atividades diferentes de alguns no refeitório, outros na ala terapêutica, e parte deles nos cuartos. Funcionários seguían suas rotinas. De repente, sem qualquer aviso, todos pararam ao mesmo tempo. Não houve gritos, alarme ou tumulto, apenas un silencio absoluto, seguido de uma única frase, dita en unísono. Pacientes y funcionarios afirman terem ouvido dentro da propia mente e uma voz feminina calma, firme e perfeitamente articulada dizendo: "Não resistam, está perto". Após a frase, alguns internos choraram sem entender por quê, outros riram, e alguns funcionários desmaiaram no local. A direção reuniu a equipe e atribuiu tudo a um evento de sugestão coletiva, proibindo a discussão do assunto. Porém, pela primeira vez, os funcionários também haviam sido atingidos. A fronteira entre observadores e observados se desfez e ninguém dentro do instituto conseguiu voltar a sentir segurança depois daquilo. Após o incidente da voz, manter a aparência de normalidade tornou-se impossível. A rotina começou a falar nos detalhes. Refeições servidas fora de horário, sessões canceladas sem explicação, e funcionários sendo substituídos por rostos desconhecidos que surgiam de um dia para outro. Pacientes passaram a agir como se não precisassem mais esconder. Sincronia entre eles. Alguns caminavam em grupos perfeitamente alinhados, dando passos sincronizados, como se compartilhassem um mesmo ritmo interno. Outros permaneciam imóveis por horas, encarando um pantó fixo da parede, como se aguardassem um comando. Relatórios começaram a registrar lapsos de tempo. Funcionários afirmavam ter perdido 20,30 minutos, sem lembrar do que estavam fazendo. A direção, em vez de tentar conter a situação, intensificou procedimentos atrás da porta não listada no subsolo. Luzes permaneciam mas, essas por longas madrugadas, e ruídos metálicos ecoavam pelos corredores. A sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia. Como silêncio que antecede uma ruptura inevitável. A fachada estava desmoronando. O ápice ocorreu numa madrugada em que o instituto parecia suspenso no tempo. Pouco antes das 3:17. Pacientes deixaram seus quartos espontaneamente, sem que portas fossem destravadas, e caminaram para o corredor central. Funcionários que tentaram impedir ficaram paralisados, incapazes de mover o corpo, como se apenas a consciência estivesse desperta. Os internos se posicionaram diante da porta não listada do subsolo da mesma que poucos sabiam existir e ela se abriu sozinha, revelando uma luz branca intensa, silenciosa, que não iluminava o ambiente ao redor, apenas absorvia. Os pacientes entraram um a um, sem olhar para trás. Quando a luz cessou, a porta se fechou lentamente,
E o corredor retomou a escuridão habitual. Nenhum registro oficial menciona essa noite. Nenhuma explicação foi dada. Mas, a partir desse momento, tudo mudou. O instituto jamais recuperou o controle sobre o que havia iniciado ali. E para quem permaneceu depois, não houve mais como voltar ao que era antes. Aquele foi o ponto de não retorno.